Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar os pequenos sinos de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso Salt de Colette Arron. Ela era uma jovem que foi sequestrada e assassinada numa noite de outubro de 1983. A polícia que investigava o caso de Colette fez absolutamente tudo o que podia para tentar capturar seu assassino, mas eles realmente lutaram, porque isso aconteceu no início dos anos 80, quando obviamente a tecnologia de DNA e forense estava em sua infância. Mas eventualmente, 26 anos após o assassinato de Colette, o perpetrador foi identificado usando os avanços na ciência forense e sua família finalmente recebeu algumas respostas. Então, para o caso de hoje, estamos voltando para o ano de 1983, na pequena cidade de Keyworth, que fica em Nottinghamshire, na Inglaterra. Na época, Keyworth tinha uma população de cerca de 4.000 pessoas, então era uma área bastante pequena e era conhecida por ser um lugar muito amigável em Nottinghamshire, onde todos conheciam todos, e também era uma área muito segura. As taxas de criminalidade em Keyworth eram muito baixas, então todos que moravam lá se sentiam protegidos, nunca sentiram que tinham algo com que se preocupar porque não era um lugar perigoso para se viver, ou pelo menos era assim até que este caso aconteceu. Uma das residentes de Keyworth era a adolescente Colette Arron. Ela tinha 16 anos e morava em uma casa na Normanton Lane com sua família. Colette nasceu no dia 3 de fevereiro de 1967, filha de Tony e Jackie Arron, e era uma de 2 irmãos. Ela tinha um irmão mais velho chamado Mark, que era alguns anos mais velho que ela. Ele tinha cerca de 18, 9 anos. E a família Arron era como qualquer outra família, na verdade. Eles eram felizes e amigáveis e Tony e Jack adoravam absolutamente seus 2 filhos. A mãe de Colette, Jackie, descreveu sua filha como sendo o tipo de pessoa que sempre veria o lado positivo das situações e das pessoas. Ela nunca via o lado ruim das pessoas, só via o bom. Colette também era efervescente e vivaz. Ela era uma jovem muito carinhosa, amável e confiável e tinha muitos amigos porque todos gostavam de Colette. Eles gostavam de estar na companhia dela porque ela era cheia de diversão. Na época em que este caso ocorreu, Colette era, na verdade, uma aprendiz em um salão de beleza. Obviamente, ela tinha 16 anos, então ela havia recentemente deixado a escola e decidiu que queria seguir a carreira de cabeleireira, que era, na verdade, também o que sua mãe Jackie fazia. Colette queria seguir os passos de sua mãe. Colette também tinha um namorado quando tinha 16 anos. O nome dele era Russell e eles estavam juntos há cerca de 8 meses e as pessoas diziam que eles formavam um belo par e estavam realmente felizes juntos. Colette Arron era apenas uma típica garota de 16 anos. Ela gostava de passar tempo com amigos e família e com o namorado. Ela gostava do seu trabalho e tinha muito pelo que esperar, um futuro realmente brilhante à sua frente. Mas no final de 1983, a vida de Colette e da família Arron mudaria para sempre quando Colette simplesmente desapareceu subitamente numa noite de outubro. Era domingo, 30 de outubro de 1983, um dia que começou como qualquer outro para os quartos. Naquela noite, Colette estava em casa com a família. Ela fez um pouco de panificação, fez um bolo esponja Victoria, e então todos se sentaram e jantaram juntos e tiveram um pouco do bolo de Colette de sobremesa. E logo após o jantar, Colette se arrumou, fez o cabelo e a maquiagem e disse aos pais que ia sair para encontrar o namorado Russell. Agora, Russell realmente sabia dirigir, então na maioria das vezes ele buscava Colette em sua casa, mas nesta noite em particular ele não pôde. Acredito que o carro dele estava na garagem, então ele não tinha transporte. E então Colette decidiu que iria caminhar para encontrar Russell.
E às 7h45 da noite, ela desceu as escadas, pegou o casaco e gritou para os pais que estava prestes a sair. Mas quando a mãe Jack percebeu que Colette ia caminhar, ela não ficou feliz. Já eram quase 8 horas, já estaria escuro lá fora, porque era outubro e então ela não queria que Colette fosse sozinha. Então ela disse a Colette para dar uma carona no carro, para que ela não tivesse que caminhar. Mas Colette disse não, ela disse que era uma noite agradável. E ela estava ansiosa pela caminhada. E, além disso, era apenas uma caminhada de 10 minutos de qualquer maneira. Mas, ainda assim, Jack continuou dizendo, não, por favor, deixe-me te levar lá no carro. Se você não me deixar, deixe seu pai te levar. Mas Colette foi insistente. Ela queria caminhar e, então, eventualmente, Jack teve que ceder. E ela disse, tudo bem, mas, por favor, certifique-se de que você esteja em casa antes das 9h30 da noite. E Colette assegurou à mãe que estaria. E, então, às 7:50 daquela noite, ela viu sua filha sair pela porta da frente e seguir na direção da casa do namorado, e Jack, claro, não sabia na época, mas essa foi realmente a última vez que ela viu sua filha mais nova novamente. Como eu disse antes, a caminhada da casa de Colette na North Mountain Lane até a casa do namorado em uma área chamada Willowbrook normalmente levaria cerca de 10 minutos, e para chegar lá ela teria que caminhar ao longo de uma estrada chamada Nicker Hill, que era bastante íngreme, mas era bem iluminada de um lado da estrada, e Colette sabia que deveria ficar desse lado, especialmente quando estava fora à noite, e era um caminho que Colette conhecia bem e tinha caminhado muitas vezes. Cerca de 5 minutos depois que Colette deixou sua casa, seu namorado Russell ligou para a casa dos pais dela e perguntou se Colette estava em casa, e sua mãe Jack disse não, ela saiu há cerca de 5 minutos e está subindo a Nicker Hill em direção à sua casa. E então Russell disse, ok, vou pegar minha bicicleta agora e vou encontrá-la no meio do caminho. No entanto, cerca de 10 a 15 minutos depois, Russell ligou novamente para Jack e disse, Jack, eu pensei que você disse que a Colette estava subindo a Nicker Hill. E Jack disse sim. É isso que ela me disse. Mas então Russell respondeu dizendo, bem, eu acabei de andar de bicicleta por toda a vila e não consigo encontrá-la em lugar nenhum. E literalmente, assim que Russell disse isso, Jack soube instantaneamente que algo estava errado. Ela sentiu um nó no estômago, onde de repente ficou tão ansiosa e em pânico, porque isso não era típico da Colette. Se ela tivesse parado em algum lugar, talvez na casa de um amigo ou algo assim, ela teria entrado em contato com os pais e o namorado para avisá-los. Ela era o tipo de pessoa que sempre dizia às pessoas onde estava, porque odiava a ideia de que eles se preocupassem com ela. Então Jack sabia, ela tinha certeza de que algo havia acontecido com sua filha. Ela não sabia o quê. Ela pensou que talvez ela tivesse sido atropelada por um carro ou algo assim e que estava ferida. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido, mas sabia que algo estava errado e então ela pegou o telefone e ligou para a polícia. Ela disse ao policial do outro lado da linha que sua filha não havia chegado à casa do namorado e que estava desaparecida. No entanto, o policial não levou isso muito a sério. Ele realmente disse a Jack, como você pode dizer que uma jovem de 16 anos está desaparecida às 8 da noite de um domingo? E Jack apenas respondeu dizendo, porque é minha filha e eu a conheço. Ela já teria entrado em contato até agora. O policial então perguntou a Jack que horas Colette costumava chegar em casa à noite, e Jack disse a eles que o horário dela era às 9h30 da noite. E então o policial disse, bem, se ela não voltar até às 10h30 da noite, então nos dê outra ligação. E com isso ele simplesmente desligou o telefone, mas a família de Colette não podia simplesmente deixar isso lá. Eles não podiam apenas sentar e esperar, esperando que Colette eventualmente retornasse. Eles precisavam fazer algo, encontrá-la, e então Jack começou a ligar para praticamente todos que Colette conhecia, toda a sua família e amigos, apenas perguntando se alguém tinha visto ou ouvido falar dela. Ela também entrou em contato com os hospitais locais perguntando se uma menina de 16 anos havia sido internada, mas não havia nada. Nenhum dos hospitais tinha qualquer registro ou relatório de uma Colette Aram sendo admitida. E então a família Aram pegou seus casacos e saiu para procurá-la. Eles procuraram por toda a vila, mas ainda nada. Não havia absolutamente nenhum rastro de Colette.
Eventualmente chegou às 9:30 da noite e, embora o policial no telefone tenha dito para não ligar de volta por mais 1 hora até às 10:30, Jackie simplesmente não conseguia esperar mais, e então ela ligou para a polícia novamente e disse: por favor, ajude-a, ela ainda não voltou para casa, e o policial disse: ok, nós enviaremos alguém. Um policial chegou à casa da família pouco tempo depois, e a primeira coisa que ele realmente fez foi verificar o sótão ou o espaço do sótão na casa dos Abrams, o que deixou a família realmente confusa. Eles questionaram por que você estava verificando o sótão, já que Colette não estava em casa, mas sim lá fora, possivelmente machucada e sozinha. Eles simplesmente não conseguiam entender por que estavam perdendo tempo procurando em casa, mas obviamente nesses tipos de casos de pessoas desaparecidas, a polícia tende a olhar primeiro para a família e revistar a casa da família, caso a família tivesse algo a ver com o que aconteceu com Colette. Mas é claro, eles não encontraram nada no sótão, Colette não estava lá, e eventualmente o policial chamou reforços. Mais policiais foram trazidos para procurar Colette, bem como 2 cães farejadores. E com esses cães, a polícia basicamente refez os passos de Colette, então eles procuraram ao longo da rota que Colette teria tomado naquela noite para chegar à casa do namorado dela na Nicker Hill, mas eles não encontraram nada, nenhuma Colette e nenhum sinal de qualquer um dos seus pertences ou roupas que ela estava usando naquela noite. Não havia nenhum sinal de um acidente ou luta, absolutamente nada para indicar o que poderia ter acontecido com ela, e eventualmente a polícia teve que encerrar a busca pela jovem de 16 anos, porque estava escuro e muito tarde, e então eles decidiram que a busca continuaria pela manhã, mas é claro que a família da Colette simplesmente não conseguia descansar. Eles não conseguiam dormir sabendo que Colette estava em algum lugar lá fora, e então eles nunca foram para a cama. Eles passaram a noite em claro orando pelo retorno de Colette para casa, mas ela nunca voltou. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, o irmão de Colette, Mark, saiu com seu avô para continuar a busca por ela. Como na noite passada, eles dirigiam por toda a vila procurando por qualquer vestígio de Colette, e não muito depois que começaram a procurar, Mark se deparou com uma cena verdadeiramente horrível. Uma cena que ficaria com ele e o assombraria pelo resto de sua vida. Ele já estava em seu carro dirigindo a cerca de 2,5 km de sua casa quando de repente parou o carro em um campo próximo a uma estrada chamada Furby Lane. E ele parou porque viu uma fita da polícia no canto do campo junto a uma SEB. Estava sendo usada para isolar uma cena de crime. Então ele imediatamente saltou do seu carro e correu para este canto no campo, e quando chegou lá, um policial tentou impedir Mark de ir mais longe. Ele fisicamente tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Mark conseguiu ver o que o policial estava tentando protegê-lo, a visão do corpo morto de sua irmãzinha. O corpo de Colette Abram foi encontrado naquela mesma manhã por um homem local que estava a caminho do trabalho. O homem estava dirigindo pelo campo ao lado da Furby Lane e viu algo deitado na cerca viva. Então ele virou o carro e caminhou em direção para dar uma olhada melhor, e foi então que ele percebeu que era o corpo morto de uma jovem mulher, e então ele contatou a polícia e logo depois a polícia isolou a área. Mark se deparou com a cena do crime e ficou devastado quando viu o corpo e percebeu que era sua irmãzinha. E eu nem consigo começar a imaginar o quão traumático isso deve ter sido para ele. Na verdade, sua mãe Jackie diz que Mark até hoje realmente luta para até mesmo falar sobre Colette por causa da imagem que ele tem em sua mente do corpo dela naquele campo. Colette Abram havia sido assassinada. Foi determinado que ela havia sido estrangulada manualmente até a morte, mas também sofreu uma lesão na cabeça. Havia sangue no local de onde ela havia sangrado após sofrer uma ferida na cabeça. Ela também estava absolutamente coberta de hematomas e estava nua quando foi encontrada no campo, embora seu sutiã e sua blusa tivessem sido amarrados em volta da cintura e seu corpo tivesse sido posicionado e arranjado de maneira sexualmente explícita. Este assassinato foi claramente motivado sexualmente.
Quero dizer, era óbvio pela maneira como seu corpo havia sido deixado, mas também foi determinado que Colette, de 16 anos, havia sido estuprada por seu assassino. Ela passou por um terrível suplício antes de morrer. Então, agora que seu corpo havia sido encontrado, a notícia foi dada ao resto da família de Colette e sua mãe ficou tão desolada quando descobriu que começou a gritar e não conseguia parar. Ela estava em tanta agonia que não conseguia parar os gritos e chegou ao ponto em que o médico teve que ir à casa e ela teve que ser sedada. Jackie foi injetada com um tranquilizante para acalmá-la e ela foi sedada continuamente nos próximos 10 dias por causa da dor mental em que se encontrava. Após a descoberta do corpo de Colette no campo, uma investigação de assassinato foi iniciada pela polícia e uma sala de incidentes foi montada em um pavilhão esportivo local. Este seria o centro da investigação e não demorou muito até que a polícia recebesse sua primeira linha de investigação, sua primeira pista no caso. No mesmo dia em que o corpo de Colette foi encontrado, a polícia descobriu um carro estacionado, acredito que apenas na lateral de uma estrada em Keyworth. Era um Ford Fiesta vermelho e correspondia à descrição de um carro que havia sido relatado como roubado no dia anterior. Na verdade, foi roubado apenas 4 horas antes de Colette Abram desaparecer naquela noite de domingo. O carro havia sido roubado de uma área chamada Home Pierpoint, que fica a cerca de 5 milhas de distância de Keyworth, e pertencia a uma mulher que o havia estacionado perto de suas estrebarias, acredito eu. Veja, ela possuía alguns cavalos que obviamente mantinha em estrebarias e naquele dia ela simplesmente saltou rapidamente do carro e foi verificar os cavalos. Ela deixou a porta do carro aberta e as chaves dentro do veículo, porque imagino que ela só esperava ficar alguns minutos, se tanto. No entanto, assim que ela começou a se afastar, um homem literalmente pulou para o banco do motorista e acelerou. Ele roubou o carro dela e então ela relatou o incidente à polícia e então, como discutimos no dia seguinte, um carro Ford Fiesta vermelho foi encontrado abandonado a 5 milhas de distância em Keyworth. Então a polícia se perguntou se era o mesmo carro e logo foi confirmado, provavelmente através da placa, que este era o carro que havia sido roubado em Home Pierpoint. E foi após isso que a polícia especulou se este carro roubado poderia estar ligado ao assassinato de Colette Abram. Como foi levado apenas algumas horas antes dela desaparecer e foi encontrado abandonado no mesmo dia em que seu corpo foi descoberto, talvez o assassino tenha sido quem roubou o carro e o usou para sequestrar Colette. A razão pela qual a polícia tinha essa teoria era porque quando o corpo de Colette foi encontrado no campo, a polícia notou que havia marcas de pneus na lama, mas não havia lama nos pés de Colette. Os pés dela estavam limpos, o que indicava que ela estava morta antes de seu corpo ser despejado no campo, porque ela não havia caminhado no campo. Ela provavelmente foi transportada até lá pelo veículo que fez as marcas de pneus e então o assassino carregou seu corpo até a cerca viva. Então a polícia pensou que talvez ela tenha sido assassinada dentro do carro que fez essas marcas de pneus, na lama, e talvez este Ford Fiesta roubado tenha acontecido de ser esse carro. Então a polícia e os cientistas examinaram este carro roubado e realizaram alguns testes e foi descoberto que havia vestígios de sangue dentro do veículo e também manchas de sêmen. Então, eles acreditavam fortemente que este era o veículo que o assassino usou para sequestrar Colette e a polícia teve sua primeira grande pista no caso. E como resultado da cobertura da mídia que este caso recebeu, não demorou muito para que eles tivessem outra pista, desta vez de algumas pessoas. Acredito que foram 2 pessoas que disseram à polícia que viram Colette na noite em que ela morreu. Essas 2 pessoas eram amigas de Colette e basicamente disseram que a encontraram caminhando pelo cruzamento de Nicky Hill e Platt Lane, e ela estava indo na direção de Willowbrook, onde morava seu namorado Russell, e elas pararam e disseram oi para Colette. Elas tiveram uma breve conversa com ela e disseram que ela parecia absolutamente bem. Ela não parecia nervosa ou ansiosa, eles não notaram ninguém seguindo-a ou algo do tipo.
Ela apenas parecia ser sua normal e feliz como sempre, e então, quando a conversa terminou, Colette continuou caminhando, e como se vê, essa aparição de Colette foi a última vez que ela foi vista viva. Então, ela deve ter sido sequestrada e morta logo após isso, e não muito tempo depois dessa pista, a polícia recebeu mais informações de outra testemunha. Informações que forneceriam à polícia uma estimativa de quando o sequestro realmente ocorreu. Essa testemunha era um homem local, e ele disse que na noite da morte de Colette, ele estava em seu jardim dos fundos fazendo um pouco de trabalho, quando de repente, por volta das 8h14 da noite, ele ouviu um grito, e também ouviu o que parecia ser um carro derrapando, como se estivesse se afastando em alta velocidade. Então ele foi até o portão do seu jardim para tentar entender o que estava acontecendo. E aparentemente, de acordo com uma fonte, ele realmente avistou um carro Ford Fiesta vermelho acelerando, o mesmo tipo de carro que a polícia acreditava que o assassinato ocorreu. Agora, no momento em que isso aconteceu, o homem não pensou muito nisso. No entanto, dias depois, quando ele ouviu falar do assassinato de Colette, ele decidiu entrar em contato com a polícia e relatar o que tinha ouvido. Mas as pistas do público não pararam por aí. Eles também receberam mais 2 depoimentos de 2 garotas que haviam sido quase assediadas por um homem. E esses incidentes separados aconteceram na noite do assassinato de Colette, pouco antes de Colette desaparecer. A primeira garota que veio a público disse que naquela noite ela estava apenas andando pela cidade de Keyworth e estava sozinha, mas sentia que estava sendo seguida por um homem. Um homem que estava dirigindo, você adivinhou, um carro Ford Fiesta vermelho. Ela disse que eles não conversaram, ele não tentou falar com ela, mas ela se sentia tão desconfortável porque ele não parava de segui-la e não parava de olhar para ela. E ela ficou tão ansiosa que, na verdade, foi para a casa de um amigo nas proximidades porque estava com medo. A segunda menina que veio a público tinha apenas 14 anos e estava passeando com seu cachorro em Keyworth por volta das 7h30 da noite no dia em que Colette foi morta. E ela disse que enquanto estava caminhando foi abordada por um homem novamente que estava dirigindo um carro Ford Fiesta vermelho e ele realmente pediu a ela algumas direções para uma estrada em Kiwa e então ela o ajudou e deu as direções e ele foi embora e ela continuou caminhando. No entanto, cerca de 10 minutos depois, ela foi abordada pelo mesmo homem novamente. Ele parou o carro e realmente saiu do veículo desta vez e começou a caminhar em direção a ela, mas a menina de 14 anos disse que ele pareceu assustado de repente quando notou o cachorro dela. Acho que ela tinha um cachorro bastante grande e isso provavelmente o assustou, então ele voltou para o carro e foi embora. Então, acreditando que esse homem provavelmente era o assassino de Colette, a polícia interrogou ambas as meninas e elas forneceram uma descrição do homem que viram naquela noite e com essa descrição foi criado um retrato falado do principal suspeito, que é a imagem na tela agora. O homem foi descrito como sendo branco, com cerca de 1,78 m de altura. Ele era de constituição robusta e tinha cabelo escuro e ondulado. Seguindo isso, cerca de 2 dias após o assassinato de Colette, a polícia recebeu outra pista de um membro do público, e essa pista, em particular, acabaria por se provar a mais vital em toda a investigação. Essa pista veio da proprietária de um pub chamado Generous Britain, e este pub estava localizado na vila de Costock, que fica a pouco mais de 4 milhas de Kiwa, e essa proprietária disse que na noite de 30 de outubro, a noite da morte de Colette, ela notou que um estranho entrou no pub. Era um homem que ela nunca tinha visto lá antes, ele não era um dos frequentadores habituais do pub. De qualquer forma, esse estranho entrou no pub por volta das 8h50 da noite, então isso teria sido pouco depois de a polícia acreditar que Colette foi morta. E ele ficou lá por cerca de 25 minutos. Ele saiu por volta das 9h15 da noite. Ele pediu um suco de laranja e uma limonada, e também um sanduíche de presunto, e quando a dona do lugar falou com ele, ele disse que estava na área porque estava visitando um amigo naquela noite.
De qualquer forma, eles continuaram conversando enquanto o homem bebia sua bebida, até que a dona do lugar notou algo muito estranho neste cara. Parecia que ele tinha sangue nas mãos, e então ela apontou isso para ele, e assim que ela fez isso, ele rapidamente escondeu sua mão na manga do seu casaco para que ela não pudesse mais ver. E então ele foi ao banheiro do pub, e no banheiro a dona do lugar podia ouvir esse cara lavando e secando as mãos, e então assim que ele terminou, ele deixou o pub e ela nunca mais o viu. Agora, mesmo que isso parecesse bastante estranho, a dona do lugar não deu muita importância para isso naquele momento. Ela não achou que fosse tão sério, eu acho. Ela provavelmente apenas supôs que talvez ele tivesse cortado a mão ou o dedo ou algo assim. Mas então, alguns dias depois, quando ela ouviu falar do assassinato de Colette e percebeu que Colette desapareceu na mesma noite em que esse estranho entrou no pub, ela sabia que tinha que relatar o que tinha visto à polícia, caso aquele homem fosse o assassino de Colette e o sangue em suas mãos fosse de Colette. Então, assim que a polícia recebeu essa informação da proprietária, eles foram direto para o pub em Costock, direto para o banheiro masculino e vasculharam a lixeira e todas as toalhas de papel na lixeira que as pessoas usavam para secar as mãos. E nessa lixeira eles encontraram uma toalha de papel que tinha manchas vermelhas, manchas que pareciam sangue. Então, essa toalha de papel foi coletada como possível evidência e foi enviada para alguns testes. Agora, quando os cientistas examinaram essa toalha de papel, eles conseguiram confirmar que havia sangue nela, essas manchas vermelhas eram sangue, mas era tudo que eles realmente podiam dizer. Claro que isso aconteceu em 1983, quando a tecnologia forense e o DNA eram muito, muito novos e não muito bons, definitivamente não tão avançados e úteis como são hoje em 2021. No começo dos anos 80, eles não conseguiam nem determinar a que grupo sanguíneo pertencia, quanto mais de quem era o sangue. Então, embora essa pista fosse boa, a toalha de papel ensanguentada em si não oferecia muito mais informações e pistas no caso, pelo menos na época, em 1983. Anos depois, como eu disse, isso se provaria muito, muito vital na investigação, mas isso é para mais tarde no vídeo. Então, a toalha de papel foi armazenada como evidência e a investigação do assassinato continuou. E apenas 17 dias após Colette ser morta, a polícia recebeu uma de suas maiores pistas até então. Eles receberam o que parecia ser um contato do próprio assassino. Foi no dia 17 de novembro de 1983 que uma carta chegou à delegacia. Era uma carta escrita à mão, embora tivesse sido escrita com uma régua. Vou tentar colocar uma imagem dela na tela, mas o escritor da carta provavelmente usou uma régua para escrever, tipo, letras maiúsculas e um ponto de exclamação foi usado no lugar da letra S. Então era muito óbvio que quem quer que tivesse escrito isso estava tentando disfarçar sua caligrafia de propósito. A carta dizia, cito, "Como está, você nunca vai me encontrar. Eu estava em uma cabana por horas esperando uma garota voltar de uma cavalgada. Ninguém me viu. Quando o carro chegou com as chaves, eu não pude deixar de pegá-lo. Máscaras são comuns no Halloween. Ninguém sabe como eu pareço, é por isso que vocês não me pegaram. Eu vou embora logo e então vocês nunca vão me pegar. Eu sei que a me estrangulei quando um carro passou." Ela poderia ter denunciado, mas não estava morta quando a deixei. Talvez o frio a tenha matado. Carros passaram quando estávamos lá. Eu pensei que ela ficaria bem. Eu dirigi por aí e acabei em Keyworth. Eu não conheço, então dirigi por aí para descobrir sobre o lugar. Deixei o carro lá para enganar você e voltei a pé pelo campo para mostrar que era eu. Ela usava uma blusa, então essa era a carta inteira. É muito assustadora e estranha. Algumas partes não fazem muito sentido para mim, como a parte que diz que Colette não estava morta quando ele a deixou no campo. Talvez o frio a tenha matado. Isso não é verdade. A causa da morte dela foi estrangulamento manual e por razões que discutimos anteriormente, como os pés de Colette estarem limpos, a polícia acreditava fortemente que ela já estava morta quando foi jogada no campo. O assassino deve ter carregado seu corpo sem vida até o local onde ela foi encontrada.
Então, não tenho certeza do porquê eles escreveram isso na carta, que ela não estava morta quando foi deixada no campo, porque ela estava. Talvez eles estivessem tentando tirar a culpa de si mesmos, sabe? Mas a polícia estava bastante certa de que o assassino foi quem escreveu este bilhete. Eles não achavam que era falso, porque algumas das coisas que foram escritas nele eram coisas que apenas o assassino poderia saber. Por exemplo, no final da carta, ele fala sobre a blusa da Colette, e a única coisa que foi dita na mídia sobre a Colette e como ela foi encontrada foi que ela estava nua no campo, o que era verdade, mas como sabemos, como falamos anteriormente, seu assassino também havia amarrado seu sutiã e blusa em volta da cintura, mas essa informação não foi divulgada ao público. Então, as únicas pessoas que poderiam saber sobre este sutiã e blusa eram a polícia, a família da Colette e o assassino fala sobre isso na carta. Ele diz no final, citação, para mostrar que era eu, ela usava uma blusa. Este indivíduo doente estava literalmente provocando a polícia e os amigos e a família da Colette. Ele está se gabando do assassinato dela e basicamente rindo deles porque acha que nunca serão pegos. No entanto, muito ironicamente, quando a carta foi enviada para testes, os cientistas descobriram uma impressão digital logo acima da linha na carta que dizia: "Vocês nunca vão me pegar". O assassino havia deixado acidentalmente sua impressão digital na carta, que era mais uma peça de evidência para a polícia. Infelizmente, quando a impressão digital foi verificada contra os bancos de dados que eles tinham na época, nenhuma correspondência foi encontrada, mas ainda era um enorme avanço no caso, e eles poderiam usar essa impressão digital no futuro para testar contra qualquer suspeito em potencial. A polícia estava fazendo tudo o que podia para pegar o assassino de Colette. Eles estavam tomando depoimentos, conduzindo entrevistas, investigando todas as dicas e pistas que recebiam, e como já discutimos, eles receberam uma série de pistas cruciais no caso. Eles realmente tinham muitas evidências, mas por causa da infância na tecnologia de DNA e forense naquela época, no início dos anos 80, as evidências que obtiveram não puderam identificar o assassino e, com o tempo, a investigação realmente começou a desacelerar. Semanas viraram meses e meses se tornaram anos e, eventualmente, a polícia foi forçada a parar de gastar tanto tempo no caso de Colette e começar a trabalhar em outros crimes. Eles nunca fecharam o caso, ainda investigariam, mas naturalmente, com o passar do tempo, recebiam cada vez menos dicas e pistas para investigar. Em 1997, cerca de 13 a 14 anos após o assassinato de Colette, seu caso foi revisado, pois a polícia tinha esperança de que, após todos esses anos, eles pudessem obter um perfil de DNA do assassino de Colette através das evidências que haviam coletado anos antes no caso. Então, por exemplo, as roupas de Colette, os cotonetes pós-morte e as amostras de sangue e sêmen retiradas do carro Ford Fiesta vermelho. Obviamente, neste ponto, no final dos anos 90, o DNA e a perícia avançaram bastante desde o início dos anos 80, quando Colette foi morta. Um cientista chamado Dr. Tim Clayton recebeu a tarefa de tentar obter o perfil de DNA do assassino e, inicialmente, ele tentou conseguir isso testando amostras que foram retiradas do corpo de Colette, como cabelos que foram recuperados durante seu exame pós-morte. No entanto, infelizmente não funcionou. Ele não conseguiu detectar um traço do DNA do assassino. E então ele tentou novamente com algumas lâminas de microscópio que continham o sêmen do assassino, que também foi encontrado no corpo de Colette. E ele teve um pouco mais de sorte desta vez. Ele conseguiu recuperar um parcial perfil de DNA do assassino a partir das amostras de sêmen, mas não um completo. Basicamente, um perfil completo de DNA consiste em 20 alelos. Agora, um alelo é uma forma variante de um gene e você recebe 10 alelos de cada pai. Então, como eu acabei de dizer, quando os cientistas obtêm um perfil completo de DNA, existem 20 alelos. No entanto, após realizar seu teste nas amostras de sêmen, o Dr. Tim Clayton só conseguiu encontrar 3 alelos.
Então, era um perfil parcial de DNA, o que foi bastante desanimador para a polícia, porque não era suficiente para realmente avançar no caso. Era algo, mas não era, sabe, o grande avanço que eles esperavam. Então, a revisão do caso de Colette em 1997 não conseguiu trazer novas linhas de investigação. Mas então, cerca de 7 anos depois, em 2004, o caso foi revisado novamente. Na verdade, uma nova investigação foi lançada sobre o assassinato de Colette, e essa investigação foi liderada pelo superintendente detetive Kenneth Flint, chefe da unidade de homicídios da polícia de Nottinghamshire, e seu plano era basicamente revisar tudo novamente. Cada único documento, cada única declaração já feita e cada único pedaço de evidência que eles tinham, apenas no caso de haver algo que eles possam ter perdido antes. E como parte dessa nova investigação, o Dr. Tim Clayton foi novamente trazido para analisar as evidências do caso e conduzir testes forenses na esperança de que talvez desta vez, em 2004, um perfil completo de DNA do infrator pudesse ser encontrado. O Dr. Tim Clayton realizou uma análise de DNA em uma das coisas. Toalha de papel ensanguentada que foi recuperada do banheiro do pub alguns dias após Colette ter sido morta, e, através desses testes, Tim Clayton encontrou 2 perfis de DNA na toalha que estavam meio que misturados, então o DNA de 2 pessoas misturado. Um deles era de uma mulher e o outro de um homem, então o DNA feminino da toalha foi comparado com o DNA de Colette e era compatível. Era o DNA dela, o sangue dela nesta toalha de papel no banheiro do pub, então isso foi a confirmação de que o homem que entrou no pub naquela noite com sangue nas mãos deve ter sido o assassino dela, e então o segundo lote de DNA nesta toalha, o DNA masculino, deve ter sido do assassino, e após realizar mais alguns testes nele e testá-lo contra o perfil parcial de DNA obtido em 1997. Através das lâminas de microscópio contendo sêmen que foram retiradas do corpo de Colette em sua autópsia, quando esses 2 foram comparados, foi encontrada uma correspondência. O segundo lote de DNA da toalha de papel ensanguentada correspondia ao sêmen encontrado no corpo de Colette. E, finalmente, após unir esses 2 perfis de DNA, os cientistas conseguiram obter um perfil de DNA completo do assassino de Colette Arun. Antes, eles só tinham obtido um perfil de DNA parcial muito pequeno do infrator, e agora eles tinham seu perfil de DNA completo. Finalmente, cerca de 24 anos após o assassinato, eles obtiveram o perfil completo de DNA em 2007, acredito eu, e isso foi um enorme avanço. Isso significava que, após todos esses anos, eles finalmente tinham um perfil de DNA para testar contra qualquer suspeito futuro, e, esperançosamente, não demoraria muito até que o assassino fosse finalmente capturado. Então, assim que obtiveram este perfil completo de DNA do assassino, uma das primeiras coisas que fizeram foi, claro, inseri-lo no banco de dados de DNA para ver se algum correspondente apareceria, mas infelizmente nada apareceu. O DNA do assassino de Colette não estava lá, o que foi um pouco de um revés para a polícia. Eles passaram de literalmente exultantes por terem obtido um perfil completo de DNA para muito desapontados porque o banco de dados não tinha uma correspondência. Então, após esse revés, a polícia decidiu usar uma técnica chamada perfil genético familiar, que basicamente consiste em pesquisar nos bancos de dados de DNA e tentar identificar se algum parente do assassino pode estar lá, porque obviamente o DNA de um parente seria muito semelhante ao do assassino, então talvez o irmão do assassino esteja no banco de dados, ou seu filho, ou um tio, qualquer um, e a partir daí, se uma correspondência semelhante for encontrada, eles poderiam restringir sua busca e, com sorte, encontrar o assassino dessa maneira. Eles tinham uma lista de cerca de 300 pessoas em particular que iriam investigar para ver se havia algum vínculo familiar, mas no final das contas não havia, e todas essas 300 pessoas foram eliminadas, e eles não encontraram nenhum outro vínculo familiar nos bancos de dados.
Nesse ponto, estava perto do 25º aniversário da morte de Colette, e acho que as pessoas estavam realmente começando a perder a esperança. Quero dizer, depois de 25 anos, as esperanças das pessoas de que o caso fosse resolvido provavelmente seriam muito pequenas. De qualquer forma, após todo esse trabalho de DNA e perícia forense, e suas esperanças diminuíram ainda mais porque a polícia literalmente tinha o perfil de DNA completo do assassino e ainda assim não conseguiram identificá-lo. Eles ainda não tinham ideia de quem era esse cara. E estava chegando ao ponto em que a polícia e os cientistas estavam apenas como não há muito mais que podemos realmente fazer. Eles provavelmente teriam que apenas esperar e rezar para que um dia o DNA do assassino ou um parente do DNA do assassino fosse inserido no banco de dados. Então, o caso ficou um pouco quieto por um tempo até o final de 2008, quando o cientista Tim Clayton sugeriu que talvez eles devessem apenas fazer uma nova análise do perfil de DNA do infrator no banco de dados de DNA, porque até esse ponto já haviam passado cerca de 18 meses desde que fizeram a busca de DNA familiar. Então o Dr. Tim Clayton perguntou: por que não tentamos de novo? Porque talvez nesse intervalo de 18 meses, o assassino ou alguém relacionado ao assassino possa ter sido adicionado ao banco de dados de DNA. O superintendente detetive Kevin Flint, responsável pela investigação, concordou em tentar novamente. Então, os cientistas começaram a trabalhar e realizaram a busca novamente. E dessa vez, eles realmente encontraram algo. Quando eles passaram o perfil de DNA do assassino pelo banco de dados, o perfil de DNA de um homem foi sinalizado porque era muito, muito semelhante ao DNA do assassino. O cromossomo I deste homem mostrou uma forte ligação com o cromossomo I do assassino. Mas não apenas isso, também foi descoberto que este homem era de Nottinghamshire. Na verdade, ele morava muito perto de Keyworth, a cidade onde Colette foi assassinada. O DNA deste homem foi inserido no banco de dados de DNA, acho que em junho de 2008, depois que ele foi preso por uma infração de trânsito. E como acontece com todos agora quando são presos, amostras e esfregaços de seu DNA foram coletados e inseridos no banco de dados. Seu nome era John Paul Hutchinson, e quando os cientistas que investigavam o caso de Colette rodaram o DNA do assassino pelo banco de dados pela segunda vez no final de 2008, o DNA dele foi o que apareceu como tendo uma ligação muito forte com os assassinos. E então, depois de todos esses anos, tantos anos, eles finalmente tiveram uma descoberta. Eles acreditavam que finalmente haviam encontrado o assassino e seu nome era John Paul Hutchinson, ou pelo menos era até olharem a idade deste homem. Acontece que John Paul Hutchinson tinha apenas 20 anos, então ele não poderia ter sido o assassino de Colette porque ele nem mesmo nascido quando ela foi morta em 1983. Ele nasceu cerca de 5 anos após a morte dela e descobriu-se que seu DNA não era correspondência completa de qualquer maneira. O DNA dele era muito, muito semelhante ao do assassino, mas não correspondia exatamente, o que sugeriu à polícia que havia uma ligação familiar entre o DNA de John Paul e os perpetradores. O assassino de Colette deve ter sido um parente de John Paul Hutchinson. A polícia iniciou a investigação da árvore genealógica de John Paul, analisando todos os homens presentes nela. Seu pai, seus tios, avós. E através disso, a polícia identificou 4 irmãos na família Hutchinson. Um desses irmãos era o pai de John Paul, o que significa que os outros 3 eram obviamente seus tios. Todos eles eram locais da área, todos eram de Nottinghamshire. Na verdade, eles cresceram em Holme-Pierpoint, que, se você se lembra, foi o lugar de onde o carro Ford Fiesta vermelho foi roubado no dia em que Colette desapareceu. E a família Hutchinson também tinha conexões com Keyworth. Acontece que um dos irmãos realmente morava em Keyworth em outubro de 1983, quando Colette foi morta, e esse era o pai de John Paul. Ele morava em Keyworth com sua esposa e seu nome era Paul Hutchinson. Então, por causa do vínculo familiar, a polícia agora acreditava fortemente que um desses 4 irmãos tinha que ter sido o assassino de Colette.
Eles só precisavam descobrir qual deles, porque realmente poderia ter sido qualquer um deles. Todos eram de Nottinghamshire e moravam em Keyworth, ou perto de Keyworth na época. No entanto, eles enfrentaram um problema quando os detetives descobriram que um desses 4 irmãos, um dos tios de John Paul, agora estava morto. Ele literalmente havia morrido apenas alguns meses antes, acredito, e havia sido cremado. Então isso era uma preocupação para a polícia, porque eles precisavam do DNA dele. Eles precisavam do DNA dos 4 irmãos para identificar qual deles era o assassino, mas parecia que eles não conseguiriam obter o DNA do irmão morto agora porque ele havia sido cremado. Se ele tivesse sido enterrado, eles poderiam simplesmente ter exumado o corpo dele e obtido o DNA dessa maneira, mas ele não tinha sido, ele havia sido cremado, então isso foi um pouco prejudicial para a investigação, mas apesar disso, a polícia prosseguiu e eles prenderam os 3 irmãos restantes em abril de 2009 e todos foram presos sob suspeita de assassinato e, curiosamente, os irmãos reagiram de maneira muito diferente à prisão. 2 dos irmãos estavam muito calmos e estavam dispostos a cooperar com a polícia e ajudar de qualquer maneira que pudessem, enquanto o outro era completamente o oposto. Ele não estava disposto a cooperar e parecia muito, muito nervoso quando foi preso. E o que não cooperava era Paul Hutchinson, o pai de John Paul, o que realmente morava em Keyworth na época do assassinato de Colette. Na verdade, acredito que ele morava a apenas algumas ruas de distância da família de Colette na época. Então, por todas essas razões, a polícia tinha a sensação de que ele era o culpado, ele era o assassino, mas eles ainda não tinham certeza disso e não podiam descartar os outros irmãos até que os testes de DNA fossem realizados. Depois de serem presos, os 3 irmãos tiveram suas amostras de DNA e impressões digitais coletadas e todas foram enviadas imediatamente para testes para que pudessem ser comparadas ao DNA do assassino de Colette. E enquanto a polícia esperava pelos resultados, eles entrevistaram cada irmão sobre o caso, sobre o assassinato de Colette. E mais uma vez, 2 dos irmãos foram muito cooperativos. Eles estavam dispostos a responder qualquer pergunta, enquanto o outro, Paul Hutchinson, não estava e se recusou a dizer qualquer coisa. Ele simplesmente respondia sem comentários para todas as perguntas que lhe eram feitas. Agora, depois que todos os homens foram presos e estavam sob custódia, os detetives entraram em contato com a mãe de Colette, Jackie, e a informaram sobre esse grande avanço no caso de que havia 3 irmãos, 4 irmãos, obviamente um deles estava morto, mas havia 3 irmãos sob custódia, e eles estavam certos de que um deles é o homem que matou sua filha. Eles estavam apenas aguardando os resultados do teste forense para confirmar qual deles. E eu nem consigo começar a compreender como Jackie e o resto da família Abram devem ter se sentido quando ouviram essa notícia. Havia cerca de 26 anos desde que Colette foi brutalmente assassinada. 26 anos eles tiveram que passar pela vida sem saber quem fez isso com ela e por quê. E imagino que chegaram a um ponto em que simplesmente pensaram que nunca obteriam respostas. Colette nunca iria obter justiça. Então, ser informado de que havia 4 suspeitos e a polícia sabia que um deles era o monstro que fez isso com a Colette, deve ter sido simplesmente inacreditável. Deve ter sido simplesmente inacreditável e um enorme alívio. Finalmente, eles descobririam a identidade do assassino e não demorou muito para a família descobrir qual irmão era o responsável. Logo, os testes de DNA e forenses retornaram com resultados. Agora, como eu disse, quando os irmãos foram presos, amostras de saliva foram coletadas e também suas impressões digitais, e a polícia estava testando suas impressões digitais contra a impressão digital encontrada na carta que foi enviada à delegacia 17 dias após Colette ser morta em novembro de 1983. A carta que basicamente se gabava do assassinato e provocava a polícia, e se você se lembra, eles encontraram uma impressão digital na carta logo acima da linha, você nunca vai me pegar. Bem, quando essa impressão digital foi testada contra os 3 irmãos sob custódia, um deles era compatível. Uma das impressões digitais estava nesta carta e era de Paul Hutchinson.
Mas não apenas isso. O DNA de Paul Hutchinson também era uma correspondência exata com o DNA que encontraram na toalha de papel ensanguentada no banheiro do pub. Então isso foi uma confirmação. Paul Hutchinson, o irmão que não estava disposto a cooperar, ele era o assassino. Ele era o homem que a polícia estava procurando por mais de um quarto de século. Após isso, os outros 2 irmãos foram descartados da investigação e no dia 9 de abril de 2009, Paul Hutchinson, de 50 anos, foi acusado do assassinato de Colette Arun, de 16 anos. No entanto, Hutchinson negou tudo e quando chegou a hora de sua audiência de súplica, ele se declarou inocente da acusação. Ele realmente tentou jogar a culpa em um de seus irmãos, o irmão que já estava morto e havia sido cremado. O nome dele era Gerard, eu acho. E sim, Paul disse que ele era o assassino. Gerard era o assassino. Na verdade, ele afirmou que Gerard disse a ele que matou Colette. Ele admitiu isso para ele depois. Mas a polícia sabia até esse ponto que isso não era verdade. Veja, eles realmente conseguiram obter uma amostra do DNA de Gerard para testar, porque antes de morrer, ele passou muito tempo no hospital porque tinha problemas com o coração. E através do hospital, eles conseguiram obter o DNA dele e compará-lo com as evidências de DNA que tinham no caso, e não era uma correspondência. A única pessoa que a evidência de DNA correspondia exatamente era Paul Hutchinson. E, honestamente, as pessoas ficaram chocadas quando descobriram, depois de todos esses anos, quem era o responsável por esse crime horrível. As pessoas que conheciam Paul, especialmente, ficaram completamente chocadas, porque ele simplesmente não parecia o tipo de pessoa que faria algo assim. Infelizmente, eu realmente não consegui encontrar nenhuma informação durante minha pesquisa sobre a infância e o passado de Hutchinson, então eu não sei como era. Eu não sei se ele teve uma boa criação ou uma ruim, mas à medida que ele envelhecia, quando era adulto, as pessoas honestamente apenas o consideravam um homem bom. Como eu mencionei anteriormente, ele morava em Keyworth na época do assassinato de Colette. Ele tinha cerca de 25 anos na época do assassinato, a propósito, e morava lá com sua esposa e eles tinham filhos juntos. Ele tinha 4 filhos no total, um dos quais era obviamente John Paul, que acabaria sendo meio que a sua ruína. Embora ele tenha realmente se casado 2 vezes, então ele teve 4 filhos com 2 mulheres diferentes. Acho que ele teve 3 filhos com uma de suas esposas e apenas um filho com a outra, e ele parecia ser um bom pai, parecia ser um bom homem de família respeitável, ele não tinha nenhuma condenação criminal anterior, nunca havia sido preso antes por nada antes disso, ele diria às pessoas que tinham um diploma em psicologia de todas as coisas, o que eu realmente não sei se é verdade. Correto, então isso pode ser verdade ou não, ele pode ter mentido, não tenho certeza, mas ele tinha bons empregos. Ele trocava de emprego com frequência. Em um momento ele era eletricista, em outro era vendedor, foi governador de uma escola em um ponto, e no momento de sua prisão ele estava administrando seu próprio negócio de entrega de jornais. Ninguém teria suspeitado dele, literalmente ninguém, porque como eu disse, ele parecia ser um bom e decente homem de família, mas ninguém conhecia o verdadeiro Paul Hutchinson. Ninguém sabia que ele era, na verdade, um predador sexual sádico. Na verdade, ninguém sabia disso na época, mas antes do assassinato de Colette, e provavelmente depois também, ele espiava constantemente as jovens meninas. Em particular, ele gostava de observar jovens meninas montando cavalos nos estábulos em Keyworth. Ele se escondia em galpões e arbustos e se masturbava enquanto observava jovens meninas montando cavalos e, aparentemente, segundo fontes, ele estava fazendo isso no mesmo dia em que Colette foi morta. Apenas algumas horas antes de ela desaparecer, ele estava espionando jovens mulheres. Também sabemos que no mesmo dia do assassinato, ele roubou aquele carro Ford Fiesta vermelho de Home Pier Point, curiosamente, enquanto estava estacionado do lado de fora de um estábulo. Sabemos que ele estava dirigindo o carro por Keyworth mais tarde naquela noite e estava seguindo jovens meninas.
Lembre-se de que essas duas testemunhas vieram à tona pouco depois de o corpo de Colette ter sido encontrado e disseram que estavam sendo seguidas por um homem em um carro Ford Fiesta vermelho. E se você se lembra, essas jovens meninas realmente ajudaram a polícia a criar um esboço composto do homem que as estava seguindo, e se você comparar este esboço com a aparência de Paul Hutchinson naquela época, quando ele tinha 25 anos, na época do assassinato, acho que eles se parecem muito. Acho que as meninas acertaram em cheio, mas sim, ele estava seguindo essas duas jovens meninas pouco antes de Colette ser morta. E isso apenas mostra como premeditado foi o assassinato de Colette. Ele estava literalmente dirigindo pela área naquela noite, procurando uma vítima que ele pudesse abduzir e matar, e infelizmente Colette aconteceu de ser essa vítima. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Não sabemos como ele conseguiu abduzir Colette. Não sabemos se ele conseguiu persuadi-la a entrar em seu carro, se ela entrou voluntariamente ou se ele a forçou a entrar no carro. Embora a maioria das pessoas, incluindo a família e amigos de Colette, acredite que ela foi forçada para entrar no veículo porque Colette era uma jovem muito sensata, ela nunca teria entrado voluntariamente no carro de um estranho, mas o que sabemos com certeza é que Colette foi estuprada e morta naquele carro. Ela foi atingida na cabeça com algum tipo de objeto, não tenho certeza do que ele usou para atingi-la na cabeça. Uma fonte disse que foi com uma garrafa de vidro, e isso obviamente fez com que ela sangrasse pela cabeça. E depois disso, ela foi estrangulada até a morte manualmente. Ele a estrangulou com as próprias mãos. E depois que ela estava morta, Paul Hutchinson simplesmente dirigiu até um campo próximo e despejou o corpo dela lá. Ele simplesmente a jogou em um campo como se ela fosse lixo. Ele deixou o campo e então foi ao pub para tomar uma bebida. Depois de assassinar brutalmente uma jovem inocente, ele foi ao pub e, enquanto estava lá, lavou o sangue das mãos e colocou a toalha de papel ensanguentada no lixo, onde foi recuperada pela polícia apenas alguns dias depois. Agora, de acordo com uma fonte, no dia seguinte ao encontro do corpo de Colette, Paul Hutchinson realmente fugiu da cidade onde ele estava. Ele disse à sua esposa que tinha um trabalho que significava que precisava se ausentar por um tempo. Ele tinha trabalho em outro lugar e por isso partiu por 5 semanas antes de finalmente retornar à área. Obviamente, tudo isso era uma mentira. Ele não tinha um compromisso de trabalho, ele literalmente foi porque estava com medo. Ele acabara de matar uma jovem garota e por isso sabia que precisava ficar fora do radar por algumas semanas para tentar escapar da detecção. Também foi descoberto que Hutchinson mentiu para seus amigos e família sobre ter câncer pouco tempo depois do assassinato. Eu ainda não mencionei isso, mas basicamente, em junho de 1984, cerca de 8 meses após Colette ser morta, o caso dela foi realmente apresentado no primeiro episódio de Crime Watch Reino Unido. Crime Watch era basicamente um programa que costumávamos ter aqui. Ele não é mais exibido, mas era um programa produzido pela British Broadcasting Corporation e costumava mostrar reconstruções de grandes crimes não resolvidos no Reino Unido, na esperança de que isso pudesse gerar algumas novas pistas do público e que essas pistas pudessem resultar na resolução do caso. E como eu disse, o caso de Colette foi apresentado nele. Na verdade, ele foi apresentado algumas vezes ao longo dos anos enquanto ainda estava sem solução, mas a primeira vez foi em 1984, no primeiro episódio. Programa de Vigilância Criminal. Na verdade, o caso de Colette foi o primeiro item do primeiro programa de vigilância criminal do Reino Unido. E como esperado, essa reconstrução do assassinato de Colette levou a uma série de dicas, novas testemunhas potenciais, novos suspeitos potenciais e novas pistas para investigar. Acredita-se que Paul Hutchinson viu o programa Crime Watch e entrou em pânico. Ele estava com medo de que essas novas dicas pudessem levar a polícia até ele, porque muitas pessoas novas em Keyworth e nos arredores estavam sendo entrevistadas e questionadas na época. Então ele criou essa mentira enorme e disse aos seus amigos e família que tinha câncer e que precisava se afastar por um tempo para tratamento, e eles acreditaram nele. Ele realmente arrancou tufos de seu cabelo para que parecesse que sua história era verdadeira, para que parecesse um paciente com câncer.
e ele se afastou por um tempo para tratamento. Ele ficou fora do radar e mais uma vez conseguiu escapar da detecção. E não foi até anos e anos depois, quando Hutchinson foi identificado como o assassino de Colette, que sua família finalmente descobriu a verdade sobre sua mentira de câncer. Veja, quando Hutchinson foi acusado, sua família foi obviamente toda entrevistada e eles contaram à polícia sobre como ele teve um momento difícil com sua saúde, sobre como ele lutou contra o câncer. Mas quando a polícia investigou isso e olhou para seus registros hospitalares e médicos, eles descobriram que isso não era verdade. Ele nunca teve câncer. Ele era um mentiroso compulsivo. Mas enfim, me desviei um pouco do assunto. Como eu disse, em abril de 2009, Hutchinson, de 50 anos, foi acusado de assassinato. No momento de sua audiência de declaração de culpa, ele se declarou inocente, negando todas as acusações. O julgamento de Hutchinson estava previsto para acontecer na primavera de 2010. Mas em dezembro de 2009, Hutchinson decidiu mudar sua declaração de culpa. Ele mudou para culpado. Ele provavelmente percebeu que, com todas as evidências que a polícia tinha ligando ao crime, não havia absolutamente nenhuma chance de um júri o considerar inocente. Não havia como ele escapar disso, e então ele simplesmente admitiu e declarou-se culpado, o que, claro, significava que o caso não precisava ir a julgamento agora, ele apenas tinha que ser sentenciado. E em janeiro de 2010, mais de 26 anos após o crime, Paul Hutchinson foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos pelo assassinato de Colette Arum, de 16 anos. No entanto, descobriu-se que ele nem mesmo cumpriria um ano completo de sua sentença, pois em outubro de 2010 ele foi encontrado morto em sua cela na prisão. Paul Hutchinson tirou a própria vida de alguma forma, e eu não sei como, mas de alguma forma ele conseguiu obter um monte de medicamentos prescritos e ele teve uma overdose e morreu. Ele morreu apenas 8 meses após o início de sua sentença, o que foi um golpe duro para a família de Colette. Este homem ficou livre após cometer um assassinato por anos e anos, e então, quando ele finalmente é pego e enviado para a prisão, ele nem sequer cumpre um ano inteiro. Mas é isso para este caso, suponho que seja realmente de partir o coração e que me deixou tão irritada, me deixa tão furiosa quando assassinos conseguem escapar da justiça depois de tantos anos, é tão incrivelmente injusto, mas de qualquer forma, antes de ir, eu só queria mencionar um livro que li durante minha pesquisa sobre este caso. É, na verdade, um livro que foi escrito pela mãe de Colette, Jackie, e foi, claro, uma leitura muito triste, mas também incrivelmente informativa e bem escrita. Então eu recomendo fortemente a leitura se você quiser saber mais sobre o caso do ponto de vista de Jackie. Deixarei um link para o livro na descrição se você quiser lê-lo. Como sempre, compartilhe seus pensamentos e opiniões sobre este caso nos comentários e me informe sobre outros casos que você gostaria que eu cobrisse neste canal. Gostaria também de agradecer rapidamente a Function of Beauty mais uma vez por patrocinar este vídeo. Lembre-se que você pode obter 20% de desconto no seu pedido com eles quando clicar no meu link na descrição. Muito obrigada a todos por assistirem. Por favor, deem um like neste vídeo e se inscrevam se ainda não o fizeram, e eu os verei novamente na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal! Obrigada!